do Corinthians de 2018, despedida domingo em Porto Alegre contra o Grêmio, e uma mistura, Marcelo, de um clima meio de melancolia, né, pela forma como o Corinthians está terminando a temporada. O balanço da temporada, segundo os jogadores, até certo ponto positivo, pelo título paulista, o vice da Copa do Brasil, mas essa disputa para não cair até as últimas rodadas deixou o pessoal meio de cabeça baixa por aqui, já projetando um 2019 melhor. Então por isso que é a mistura de um pouco de melancolia, um pouco de expectativa, ansiedade para o que vai acontecer no ano que vem. E aí é claro, né, a gente já vem informando desde a semana passada, o Jair Ventura já foi informado, ele não continua, então ele vai se despedir também nessa última semana de trabalho no jogo contra o Grêmio. E só falta mesmo o Corinthians oficializar a contratação e a volta do técnico Fábio Carille com a sua comissão técnica que está no Almeida. O Corinthians só não admite por dois motivos, né? Primeiro, porque é uma situação que já é constrangedora para o Jair, então é negar nesse momento para que o Jair possa se despedir sem nenhum tipo de constrangimento, se é que isso é possível. E também o fato de o pagamento da multa rescisória para liberar o Fábio Carille não é simples, né? Porque os sheiks que comandam esses clubes árabes, eles precisam ter um tratamento todo especial, eles não podem se irritar, não podem criar dificuldade para a volta dos brasileiros para cá, a saída do país. Então por isso que quanto menos se falar disso agora oficialmente, as partes, Carille e Corinthians, é mais fácil que esse retorno aconteça. Então só falta este passo, só entre aspas obviamente, né, que é a rescisão do Carille com o Almeida, para que aí sim, terminando o campeonato, saia o Jair e seja anunciada a volta do ex-técnico do Corinthians, campeão brasileiro e bicampeão paulista também. O Jair trabalhou normalmente, né, apenas com jogadores reservas, os titulares fizeram regenerativo, mas com as despedidas de Emerson Sheik e Danilo, Cássio e Fagner se tornam aqueles mais experientes, com mais tempo de grupo, e eles fizeram a seguinte avaliação da temporada de 2018, já também projetando um pouco do que pode ser o futuro do Corinthians para 2019. Pensando no que o Corinthians em termos de grandeza, acho que foi muito pouco que nós fizemos nesse Campeonato Brasileiro, né? Sabemos disso, mas como o Cássio também falou, vale ressaltar, acho que o ano que nós fizemos nas outras competições, né? Então, a gente fica chateado por um lado, né? Mas a gente fica satisfeito por um outro, e agora é terminar bem o ano, ir de férias, refrescar a cabeça e ver o que cada um pode melhorar para o ano seguinte. Bom, acho que vale ressaltar, você falou muito Corinthians, zona de rebaixamento, Corinthians, mas em nenhum momento nós entramos. E eu acho que o mínimo de pontos que a gente ficou longe da zona de rebaixamento foi 3 pontos, eu acho, se eu não estiver errado. Acho que a imprensa também pressionou um pouco e eu vi alguns veículos parecendo que o Corinthians já estava na zona de rebaixamento e estava um jogo para ser rebaixado. Não é porque a gente livrou que eu estou falando isso, anteriormente, outras vezes eu falei também, mas acho que se criou uma pressão, uma atmosfera que de repente não era isso. Acho que porque nós tínhamos condição de sair, nós não precisávamos de nenhum resultado de ninguém para a gente sair. A gente conseguiu isso. É lógico, um jogo onde nós almejávamos ganhar e eu acho que se ganhasse praticamente classificava para a Sul-Americana. Então, lógico, fizemos um segundo turno muito abaixo para o Corinthians e muito abaixo para os jogadores que estão no Corinthians, mas, como eu falei, serve de aprendizado, né? Muito bem, um aprendizado então para que erros dessa temporada não se repitam em 2019, né? Então a gente vai aguardar agora, Marcela, a semana deve acelerar esse processo para a troca da comissão técnica, mas eu repito, imagino, conhecendo o ambiente, que até para não ficar chato para o Jair, ele dirige o time contra o Grêmio, isso está certo, e aí depois uma despedida, ou mesmo nem a despedida em Porto Alegre, talvez na segunda ou terça-feira pós fim do campeonato, porque daí as coisas ficam um pouco mais tranquilas para o então técnico do Corinthians, Jair Ventura. Para a gente finalizar, Thiago Neves é um desejo do presidente André Sanches, não é de hoje, já conversou com o jogador já no começo da temporada, antes mesmo de ser eleito mais uma vez presidente do Corinthians, mas é muito difícil essa negociação, porque ele é um jogador importante que tem contrato até o final do ano que vem com o Cruzeiro. Então o sonho mais provável, assim, mais possível, também difícil, é o do Diego Tardelli, que já deu
deu indicativos aqui de que, se voltar ao Brasil, dará uma preferência ao Corinthians. O problema é que eu apurei, ele tem outras 2 ofertas para seguir no futebol chinês em outros clubes também com salários astronômicos, algo que o Corinthians não pode pagar. Então a gente vai ter que esperar um pouquinho mais se pelo menos esse grande sonho o corintiano terá como realidade em 2019, que é o grande atacante, segundo o Andrés, que é o Diego Tardelli. É compasso de espera mesmo, as especulações continuam por aqui, Marcelo.